Olá a todos e todas, professor Sérgio Muniz, professor de Sociologia, para mais reflexões sociológicas e o que houver. Então, num outro encontro, nós iniciamos, algumas pontuações e algumas colocações de ordem mais histórica e mais conceitual sobre a ideia de democracia, tá? Falamos um pouco desse percurso entre o que foi a democracia lá na experiência da Grécia Antiga e a transição dessa experiência, a transferência dessa experiência para uma forma mais atual que se deu, sobretudo ali durante a modernidade, mais especificamente a partir das revoluções burguesas, né? Mudanças ali na Inglaterra, nos Estados Unidos e mais especificamente a partir da Revolução Francesa, tá? Então, a gente deu uma olhada na definição de democracia a partir do grego, a ideia de aquele poder que emana do povo, né? O governo do povo, o poder do povo, né? Demo, povo, cracia, governo, Estado, poder. E também fez um percurso sobre a questão democrática dentro da história do Brasil. E aí, claro que para falar da questão democrática dentro da história política do Brasil, a gente precisou passar rapidamente por outros momentos da própria história do Brasil, desde ali do processo de independência, passando pelo período imperial, pelo período republicano, pelo período da velha república, claro, né, pelo período do Estado Novo Varguista, pelo período da ditadura militar, até chegar no processo de redemocratização que se inicia a partir de 1985. E, claro, né, fazendo a defesa da democracia enquanto valor, enquanto princípio que tem como horizonte a igualdade e, claro, né, reconhecendo as dificuldades e os limites de efetivar esse horizonte da democracia, esse horizonte que a democracia quer alcançar, que é o horizonte da igualdade, entendendo que é complexo falar em países ou em cenários com igualdade política, mas ainda assentados em desigualdades socioeconômicas, tá? E aí a gente, na aula de hoje, vai dar uma olhada nas visões que nós chamamos de modernas e contemporâneas sobre a democracia. Esse é a nossa pauta, esse é o nosso percurso. Bom, com o avanço do capitalismo, e aí não tem como falar de avanço da democracia enquanto regime político encabeçado na modernidade pela burguesia, pela classe burguesa, que vai substituir em termos de poder a nobreza, que era o estamento mais poderoso durante o período medieval, e aí com a mudança do modo de produção, né, saindo do modo de produção feudal e indo para o modo de produção capitalista, nós vamos ter uma outra classe, né, que ocupa o topo dessa hierarquia social, e aí nesse caso não é mais a nobreza, não é mais toda aquela rede de apoio da monarquia, agora é a classe burguesa, uma vez que o critério de poder deixa de ser o nascimento ou a propriedade rural e passa a ser o capital, a riqueza, né? A possibilidade de produzir lucro a partir da produção de mercadorias. Então não tem como falar em avanço da democracia sem o avanço do capitalismo, ainda que o horizonte pretendido desses dois sistemas seja oposto. Enquanto o horizonte pretendido da democracia é a igualdade, o horizonte pretendido do capitalismo é a desigualdade. Não é nem o horizonte pretendido que o capitalismo pretende, é a base por onde começa o capitalismo. O capitalismo, ele precisa se alimentar da desigualdade para continuar a produzir e reproduzir desigualdade. E é no mínimo estranho que uma mesma classe, como a classe dominante dessa nova ordem, essa ordem democrática capitalista, que está nascendo ali a partir do final do século XVIII, ela consiga sustentar essa fachada de que esses dois sistemas são conciliáveis. O sistema que pretende produzir igualdade com o sistema que produz desigualdade, né? E aí esse tem sido um dos grandes dilemas do nosso tempo, né? Entendendo o nosso tempo como um tempo que começa a partir da Revolução Francesa, né? E todos os efeitos e
e as repercussões da Revolução Francesa, não só no Ocidente, mas em todos os países que mantêm uma conexão direta ou indireta com o Ocidente, e cá estamos nós, é o caso do Brasil e de tantos outros. Tá? Então, com o avanço do capitalismo e a mudança nas estruturas sociais, a democracia evoluiu para uma forma mais representativa e liberal. Pensadores como John Locke e Montesquieu foram fundamentais para o desenvolvimento dessa teoria. Professor Sérgio, e o que significa dizer isso? O que significa dizer que essa democracia, ela evoluiu, né, ela se transformou para uma forma mais representativa e uma forma mais liberal? Vejam, dizer que a democracia evoluiu para uma forma mais representativa significa dizer que ela abandonou aquele seu aspecto mais diretivo, presente lá naquela democracia da Grécia Antiga. Esse aspecto, né, dessa participação direta do cidadão, e aí, portanto, isso caracteriza o que nós chamamos de democracia direta, ele é um aspecto exclusivo da democracia ateniense. Lembrando que era uma democracia muito restrita, no sentido de que poucos eram considerados como cidadãos e, portanto, digamos que era um tanto mais fácil ter que administrar tantos pensamentos e vontades distintas em uma única assembleia. Na medida em que a população mundial foi crescendo e na medida em que foi surgindo esse novo projeto político, que era o Estado-nação, projeto assentado numa unificação populacional e territorial, como então produzir um regime democrático dentro de um território com certa densidade populacional, como garantir que todas essas pessoas pudessem participar e fazer valer esse sentido específico da ideia de democracia, que é o poder que vem do povo. A forma encontrada pela burguesia, pelas revoluções burguesas, tem a ver com essa forma representacional, ou seja, já que nem todo mundo pode estar lá ocupando assentos dentro do Estado, nós vamos criar representantes que sejam escolhidos dentro da própria sociedade para ocupar assentos específicos dentro do Estado e de lá representar os diferentes interesses dessa maioria de pessoas que é a sociedade como um todo. Isso é dizer que a democracia ela alcançou esse formato mais representativo. E dizer que a democracia alcançou um formato mais liberal tem a ver com algo que eu destaquei numa outra aula. Tem a ver com entender que a política e o direito, ou os direitos, deixam de ser vistos como coisas que têm a ver com uma ordem divina, portanto religiosa, e passam a ser vistos como integrantes da condição humana, como aspectos da nossa própria existência. Então, os direitos e a política, de fato, são reconhecidos como elementos da humanidade, aspectos da condição humana e não necessariamente aspectos que legados ou que foram deixados, né, e dados aos seres humanos a partir de uma força extranatural, sobrenatural e divina. Só que, claro, dizer que a democracia evoluiu para um aspecto mais liberal não é só isso. Tem a ver também com uma compreensão sobre o papel do Estado. Qual seria o papel do Estado e qual seria o papel do governo no condicionamento das relações sociais, né? E aí, com o tempo, foram surgindo diferentes visões sobre como a democracia deve ser, uma democracia mais alinhada com a ideia de justiça social, uma democracia mais alinhada com a ideia de meritocracia, e isso diz muito sobre essa democracia liberal. Liberal exatamente porque ela surge para atender aos interesses políticos da burguesia, que é a classe que vai produzir esse princípio econômico, político, filosófico do liberalismo. E aí a gente tem dois autores aí que são entendidos como liberais, que é o John Locke e o Montesquieu, como autores que vão justificar e fundamentar essa pegada liberal da democracia, né, do ponto de vista teórico. O modelo de democracia liberal enfatiza a representatividade e a proteção dos direitos individuais. Então, nessa democracia liberal, o ponto fundamental de todo esforço de efetividade da democracia é o indivíduo e os seus direitos, tá? Nesse sistema, os cidadãos elegem seus representantes para tomar decisões políticas em seu nome, em vez de participar diretamente delas, como eu falava ainda há pouco.
Nos séculos 20 e 21, surgiram novas abordagens sobre a democracia que vão além da mera representação eleitoral. Então, ou seja, a ideia de uma democracia representativa nasce ali, durante a Revolução Francesa, e ela vai se estender do final do século XVIII até os dias atuais, tá, pessoal? Então, a gente nunca fez uma substituição radical ou alguma alteração radical na forma como nós temos exercido a democracia em nossas diferentes realidades. Então, a democracia representativa, em termos de invenção e de perpetuação, ela é um projeto altamente bem sucedido, porque independente dos seus limites, dos seus problemas, ela continua a ser a principal forma de exercício da ideia de democracia, tá? E aí, claro, na medida em que nós fomos encontrando pedras no caminho da efetividade da democracia, mais especificamente dessa democracia representativa, a gente foi tentando elaborar estratégias para superar esses obstáculos e meio que tentar fazer com que ela fluísse de forma mais intensa, né, e mais efetiva. Bom, essas abordagens enfatizam a participação ativa dos cidadãos e o debate público. Essas abordagens que estão preocupadas em superar esses problemas advindos dessa ideia de democracia representativa, dessa representação eleitoral. Uma vez que a principal forma de participação política dentro de uma democracia representativa é o voto, mas entre uma série de intelectuais e analistas da ciência política, que é uma área que pertence às ciências sociais, assim como a sociologia, limitar a participação política dos cidadãos e das cidadãs ao voto é algo que empobrece demais a democracia. E isso é um risco, porque, de certa forma, nós já estamos condicionados a esse modelo há algum tempo, e para fazer uma espécie de reformulação ou revolução política na nossa cultura política, na forma como a gente entende a política e o poder, a gente precisa de um esforço coletivo gigantesco para a gente abandonar a ideia de que o voto é uma saída, é a melhor saída ou é a única possível, e inclusive para, de certa forma, a gente conseguir reverter esse sentimento antipolítico que a gente acabou produzindo, sobretudo no Brasil. Um sentimento de distanciamento e de indiferença em relação à política, que é tão fundamental para as coisas que acontecem na nossa vida cotidiana. A democracia deliberativa, que é uma dessas alternativas à democracia representativa, sugere que a participação deve ser orientada pelo diálogo, permitindo que os cidadãos tenham um papel ativo no processo decisório e não apenas na escolha dos seus representantes, ou seja, estratégias de escuta e de conversa com a população para que esses representantes oficialmente escolhidos tenham, então, elementos para propor, né, projetos de lei, para propor políticas públicas, para propor, de certa forma, uma intervenção mais efetiva e sensível em relação às questões cotidianas, né, de toda e qualquer sociedade. Então, essa democracia deliberativa, ela é um princípio que justifica, né, e que diz, olha, precisamos criar outras formas de colocar em diálogo representantes e representados. Isso é necessário, isso é fundamental. A democracia radical, que é uma outra alternativa à ideia de democracia representativa, busca uma mudança mais profunda nas estruturas políticas e sociais. Pensadores como Chantal Mouffe ou Ernesto Laclau defendem que a democracia deve ser um processo constante de conflito e confronto, tá? Na qual as tensões sociais e políticas são parte da dinâmica democrática. E aí, pessoal, conflito e confronto não quer dizer arruaça, não quer dizer baderna, não quer dizer depredação, nada disso, tá? Conflito e confronto significa dizer que a sociedade, seus representantes e todos os grupos que compõem um corpo social não precisam necessariamente pensar de forma idêntica ou da mesma forma. E essas diferenças de pensamento, elas precisam ser colocadas à vista, elas precisam ser colocadas na mesa, exatamente para promover o debate e, claro, né, contando com a sensibilidade e contando com a vontade, né, de convencer e de ser convencido, que é fundamental. A gente não pode entrar num diálogo
não pode entrar num conflito de ideias, né, num confronto de ideias, único e exclusivamente disposto a vencer. A gente também precisa entrar num conflito de ideias, entendendo e se permitindo ser convencido ou convencida, para que, de fato, nós consigamos chegar em um resultado coletivo, consensual, mesmo no conflito. Isso é difícil, isso é muito trabalhoso, mas esse é um caminho que a gente precisa perseguir, e isso diz muito sobre essa democracia radical. Esses autores recém-mencionados, eles acreditam que a democracia não deve ser vista como um sistema de consenso, mas sim como um espaço onde as diferenças e os conflitos devem ser reconhecidos e geridos de maneira inclusiva, tá? Porque se a democracia não for inclusiva, ela vai reproduzir os mesmos erros de outros sistemas. Que erros são esses? Banir os diferentes, banir os que pensam diferente, tá? Então, isso seria, de novo, voltar a um regime totalitário, autocrático, tirânico, ditatorial, tá? A diferença de pensamento precisa ser acolhida e, na diferença, a gente enriquece o pensamento. Porque se a gente insiste em pensar exclusivamente de uma única forma, a gente está se furtando a possibilidade de enriquecer as nossas formas de pensar, aprendendo com aqueles e com aquelas que pensam diferente de nós. E democracia é isso. É a tentativa de criar um espaço de convívio, ainda que conflituoso, né, ainda que de confronto, com esses pensamentos que são divergentes e que são diferentes. E aí nós temos uma outra alternativa e que tem mais a ver ainda com as mudanças nas tecnologias da informação e da comunicação, que, sobretudo, se acirraram ali no final dos anos 90, mas, de fato, de forma mais intensa com a virada do milênio, né? Saindo ali do século XX e entrando no século XXI. Bom, o que seria essa democracia digital? Com a popularização da internet e das redes sociais, surgiram novas formas de participação política, que não tem mais a ver com ir para a rua, fazer protesto, fazer manifestação, passeata, que foram estratégias intensamente, né, utilizadas ao longo de todo o século XX, tá? E que elas passaram a conviver com outras estratégias de fazer política e de manifestar o pensamento político, que tem a ver com um cyberativismo, como alguns gostam de falar, né? Uma atuação mais pontual e mais intensa no âmbito das redes sociais. A democracia digital, então, permite que os cidadãos se envolvam nas questões políticas por meio de plataformas online, tá? O que pode ampliar a participação, isso é muito positivo, as redes sociais e o âmbito do mundo virtual, enquanto novo espaço de reverberação daqueles e daquelas que foram silenciados historicamente, que não tinham a oportunidade de falar. Por outro lado, essa mesma democracia digital também apresenta desafios em relação à manipulação da informação e à polarização, certo? Então, que é o que a gente tem acompanhado, sobretudo nos últimos 10 anos. Então, a forma como as redes sociais e o mundo virtual podem ser utilizados para incluir, para ampliar o debate, por um lado, mas, por outro lado, também para produzir um certo caos político. E esse caos político alimenta um sentimento de descrédito, de indiferença e de distanciamento que os grupos e a sociedade como um todo têm produzido em relação à política, tá? Uma outra saída, já aparece bem aí no finalzinho do nosso material, é a democracia inclusiva, tá? Que tem a ver com esse entendimento de que a democracia precisa abraçar e incorporar as lutas das minorias, né, de grupos que são historicamente socialmente excluídos, tá? Ou seja, com as lutas por direitos das minorias, a democracia contemporânea se preocupa, ou passou a se preocupar, com a inclusão de grupos marginalizados, como é o caso das mulheres na luta contra o machismo, contra a violência doméstica, contra o patriarcado, pessoas negras, como é o caso do racismo, né? E não só pessoas negras, como pessoas indígenas e com outras identidades étnico-raciais, a população LGBTQIA+, né? Que envolve pessoas transgêneras, pessoas bissexuais, pessoas não binárias, pessoas homossexuais, e todo um conjunto de pessoas que também têm sido historicamente objeto de violências e que só muito recentemente passaram a ser reconhecidas como sujeitos de direito.
e pessoas com deficiência, e aí a gente tem conversado muito sobre isso, né, para pensar o capacitismo enquanto um preconceito contra pessoas que têm deficiência. Eu também incluiria a discussão sobre o etarismo, né? Ou seja, essas diferenças intergeracionais que acabam produzindo preconceito contra aquelas pessoas que são vistas como mais velhas e que, portanto, passam a ser vistas também como um peso para a sociedade, como uma espécie de limitação para a evolução social. Ou seja, esse conjunto gigantesco de pessoas, que é sim parte da sociedade, passou, não é, da condição de esquecidos do ponto de vista jurídico para pessoas que deveriam ser sim consideradas como sujeitos de direito, tá? E essa democracia inclusiva busca garantir que esses grupos tenham voz ativa nas decisões políticas. As teorias modernas, né, já nos encaminhando para os finalmente, né, e contemporâneas sobre a democracia oferecem diferentes visões sobre como a democracia deve ser vivida na sociedade contemporânea, enquanto as abordagens liberais enfatizam a proteção dos direitos individuais, por um lado, e a representatividade, outras, como as teorias participativa e deliberativa, buscam formas de tomar a democracia mais inclusiva e baseada no diálogo. Além disso, a democracia radical propõe uma abordagem mais confrontacional, enquanto as questões atuais, como a democracia digital e a inclusão social, desafiam as estruturas democráticas tradicionais. O debate sobre a democracia continua sendo central para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Assim, a gente chega ao final. Eu espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você. A gente volta a se encontrar na próxima aula. Um abraço.